Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Franca, São Paulo, Brasil. Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Franca, São Paulo, Brasil. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión É para mim uma bênção e privilégio grande estar com vocês aqui nessa ocasião para darles testimonio para testificar del misterio do mistério de da los plenitude dos gentios, gentiles, para lo cual quiero leer en Para o qual- Romanos capítulo 11, para o qual quero ler em Romanos capítulo 11, versos 25 en adelante, versículos 25 em diante, donde nos dice San Pablo: onde São Paulo nos diz: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. Nos va a hablar de un misterio, Vai nos falar de um mistério, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, para que não presumais de vós mesmos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, que o endurecimento veio em parte hasta a que haya Israel, entrado la plenitud de los gentiles. até que a plenitude dos gentios haja entrado. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: E assim todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, de Sião virá o que libertador, apartará de Jacob la impiedad. e desviará de Jacó as impiedades. Y este será mi pacto con ellos, Este será o meu pacto com eles, cuando yo quite sus pecados. quando eu tirar os seus Así que pecados. cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, pero en cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, dos Porque patriarcas. irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. El misterio de la plenitud de O los mistério da plenitude dos gentios. gentiles. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Es un misterio para la raza humana, É um mistério para a raça el humana pueblo hebreo, que o povo hebreu, el cual estaba esperando la venida del Mesías, o qual estava esperando a vinda do cuando Messias, se cumplió, quando se en cumpriu, medio de ellos, no meio la deles, rechazó. a rejeitou. Ese es un misterio grande. Esse é o mistério Y San grande, Pablo e São Paulo habla aquí de ese misterio. nos fala aqui desse mistério. Es que cuando algo sucede, É que quando algo lo cual no acontece, podemos comprender, o qual não podemos compreender, hay un misterio há um mistério detrás de todo eso, por trás de tudo cual isso, solamente Dios puede revelar. o qual somente Deus pode Y revelar. aquí el misterio E aqui o mistério de la primera venida de Cristo da primeira vinda de Cristo y rechazo de su e venida por el pueblo rejeição hebreo, da sua vinda pelo povo hebreu, al cual vino, ao qual conforme veio, a las profecías. conforme as profecias do Antigo El Testamento. misterio es O mistério que é tenía que entrar a la que plenitud de los gentiles tinha que entrar a plenitude dos gentios para después el pueblo hebreo para depois o povo hebreu recibir al Mesías receber o en el Messias tiempo final. no tempo La final. primera venida de Cristo, A primeira vinda de que es la Cristo, venida del ángel del pacto, que é a vinda do anjo do del pacto, ángel de Jehová, do anjo do Senhor, como fue prometida como foi prometido por Deus através do profeta Malaquias, en el capítulo 3 de Malaquías. no capítulo 3 de Malaquias, onde He aquí diz: yo envío mi mensajero delante. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. ¿Quién vendría? Quem viria? El mensajero. O mensageiro Prepararía el camino. que prepararia o caminho ao Messias. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais. Y el ángel del pacto, O anjo do pacto, quien deseáis vosotros. a quem desejais. ¿Quién vendría en medio Quem del pueblo viria hebreo? no meio do povo hebreu? El que vendría en medio del pueblo Quem hebreo viria no meio do povo hebreu sería el ángel del pacto, seria o anjo do el pacto, ángel de Jehová, o anjo do Senhor, el cual está o qual está en el libro del Éxodo, no livro de Êxodo, capítulo 23, capítulo 23, verso 20 en adelante. versículo 20 em diante, e diz He aquí assim: yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado.
Eu envio meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guárdate delante de él. Guarda-te diante dele e ouve a sua No le voz. seas rebelde, Não te rebeles contra porque ele. él no perdona vuestra rebelión. Ele não perdoará a vossa rebeldia, Porque mi nombre está pois en él. nele está o meu nome. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, seré enemigo de tus enemigos, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. porque mi ángel irá delante de ti. O meu anjo irá adiante de Llevará a ti tierra del amorreo, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. los llevaría a dónde? Os levaria aonde? A la tierra prometida. À terra prometida, à terra de Canaã, Actualmente es que atualmente é tierra de Israel. a terra de Israel. El ángel del pacto, O anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é o mesmo Senhor, vendría viria del pueblo hebreo no meio do povo en hebreu el cumplimiento no de la cumprimento venida del Mesías. da vinda do Messias. Eso es Por isso é que em São João, se nos habla quando nos de la fala venida del Mesías, da vinda do Messias, nos en el diz capítulo 1, no capítulo 1, versículo 1 em diante, en el principio era el verbo, no princípio era o Verbo, era con Dios, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. este era el principio con Dios. Ele estava no princípio com Todas las Deus. cosas por él fueron hechas, Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. en él estaba la vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. La luz en las tinieblas A luz resplandece. resplandece Y nas las trevas, tinieblas no prevalecieron contra él. e as trevas não prevaleceram sobre ela. Hubo un hombre enviado de Dios, Houve um homem enviado de Deus, cual se llamaba Juan. cujo nome era O João, sea, Juan el Bautista. ou seja, João Batista. Este vino por testimonio Este veio para que como diese testemunha testimonio de la para luz. testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. No era la luz, Ele não era a sino luz, para que diese testimonio de la luz. mas veio para testificar da Aquella luz. luz verdadera A luz verdadeira que alumbra a todo que hombre. ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. ¿Quién vendría a este mundo? Quem viria a este mundo? Aquella luz verdadera Aquela luz verdadeira, es el verbo. que é o Verbo, que estava com Deus Y era Dios. e era Deus, Creó todas las e cosas. criou todas agora, as coisas. E Esa agora, luz verdadera essa luz verdadeira vinha a esse mundo. E vamos ver como vinha a este mundo. Viria a este mundo, diz, estava no y el mundo. mundo por él fue hecho. E o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Vean el origen del universo. Vejam a origem do universo. ¿Estaba dónde? Estava El onde? verbo. No Que Verbo, es la luz. que é a luz que ilumina todos os Y era con homens. Dios. E estava com Deus Y era Dios. e era Deus. A lo suyo vino. Veio para o que era seu, Y los suyos no le mas recibieron. os seus não O sea, receberam. vino al pueblo hebreo. Ou seja, veio ao povo hebreu, seu povo, e eles não Mas a receberam. todos los que le recibieron, Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, Dios les dio potestad de ser deu-lhes o hechos poder hijos de Dios, serem feitos filhos de Deus. los cuales no son engendrados Filhos de sangre, nascidos não do ni de sangue, voluntad de carne, nem da vontade da ni de carne, voluntad de varón. nem da vontade do homem, mas de Deus. Y aquel verbo fue hecho carne. E o Verbo se fez carne. ¿Cómo vendría el verbo? Como viria o Verbo? Vendría en carne humana. Viria em carne humana. Se hizo carne. Se fez Y carne habitó entre nosotros. e habitou entre nós. Vimos su gloria. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, Lleno de gracia y cheio de verdad. graça e de Esa es verdade. la forma en que vendría el Essa é a verbo. forma em que o Verbo viria. El verbo O Verbo era con Dios. estava com Deus Y era Dios. e era Deus. ¿Cómo se entiende esto? E como se entende Y isso? es el creador E é o de Criador todas las cosas. de todas as coisas? El verbo O Verbo que era con Dios. que estava com Deus Y era Dios. e era Es Deus nada menos é nada menos que o corpo teofânico de Y Deus. Dios estando E en Deus, su cuerpo teofánico, estando em seu corpo teofânico da sexta dimensão, creó todas las cosas. criou todas as coisas, criou o universo, todas as coisas. Por el verbo, Por ele, fueron pelo hechas. Verbo, Y el foram verbo feitas. E o era con Verbo Dios. estava Y com el Deus verbo e o Verbo era Y el Deus. verbo E o luego Verbo se hizo carne. depois se Y fez habitó carne entre nosotros, e habitou los entre seres nós, humanos, os seres en medio del humanos, pueblo hebreo. no meio do Y povo fue hebreu, llamado e foi Jesús. chamado Miren quién era Jesus. Jesús. Vejam quem era É nada Jesus. menos É nada que el menos Verbo hecho carne. que o Verbo encarnado. Y el verbo era Dios. E o Verbo Es era nada Deus. menos É nada menos que Como Emanuel. dice el profeta Como Isaías, diz o profeta en el Isaías capítulo no 7, capítulo verso 7, versículo donde 14, dice, onde porque el diz: mismo Señor porque o os mesmo dará Senhor señal, vos dará um he aquí sinal. a A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Que significa Emanuel? Deus conosco. Ahora podemos ver Agora quién podemos estaba en ver carne humana. quem estava em carne En humana. aquel joven
naquele jovem carpinteiro de Nazaré chamado Jesus. Era Deus, o anjo do pacto, o Verbo encarnado, o Criador dos céus e da terra. Quando falamos do Verbo, criando todas as coisas, estamos falando do mesmo Deus em seu corpo teofânico, o corpo teofânico de Deus, como o corpo teofânico de cada filho de Deus, o qual recebe quando crê em Cristo e recebe o Espírito de Cristo e obtém um corpo teofânico da sexta dimensão. Esse corpo teofânico chamado Anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem e os defende. É um corpo como o nosso corpo físico, mas de outra dimensão. É um corpo da dimensão dos anjos, um corpo angelical. E nesse corpo apareceu Deus em muitas ocasiões. E quando criou os céus e a terra, Deus estava nesse corpo teofânico, em seu corpo teofânico, criando todas as coisas, falando sua palavra criadora. E as coisas vieram à existência no princípio. Criou Deus os céus e a terra. E agora podemos ver a criação e sua origem. A origem está onde? Em Deus. Em Deus, em seu corpo teofânico. Porque nesse corpo teofânico que Deus criou para si e no qual Ele habitou, estava toda a criação condensada. Daí procede toda a criação. E agora podemos ver quem é o Verbo. É o mesmo Deus, mas em seu corpo teofânico. E nesse corpo teofânico, Deus apareceu a muitos profetas do Antigo Testamento. E quando eles o viram em forma de um varão ou de um anjo, esse era o mesmo Deus em seu corpo teofânico. E por isso é que quando Jacó e outros o viram, disseram: vi Deus cara a cara. E no entanto, a Escritura diz: ninguém jamais viu a Deus. Como se pode entender isso? Porque Deus, ninguém o viu, exceto em seu corpo teofânico. E depois, em carne humana, na pessoa de Jesus, em toda a sua plenitude. Agora podemos ver que aquele que apareceu a Moisés e disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era o mesmo Deus, em um corpo teofânico. E desde essa luz estava falando ao profeta Moisés. E depois encontramos que Moisés quis ver a sua glória. E Deus disse: ninguém jamais me viu. Ninguém jamais pode ver a Deus e viver. E agora Deus diz: eu vou te colocar sobre a fenda da rocha, da penha da rocha, e eu passarei proclamando o nome do Senhor. E colocarei minha mão sobre o seu rosto. E depois tirarei minha mão e verás minhas costas. Quando viu as costas de Deus, o que estava vendo? As costas do seu corpo teofânico. Nesse corpo teofânico, Jacó também viu Deus. Quando o anjo do Senhor esteve lutando com Jacó, ou Jacó lutando com o anjo, com o anjo do Senhor, como diz em Gênesis, capítulo 32, versículo 24 em diante, de Gênesis diz: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um homem até o romper do dia. Quando o homem viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó enquanto lutava com ele. Então o homem disse, o anjo: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Porém Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Essa é a forma de todo crente em Deus, que busca a bênção de Deus. Nunca deixar a Deus, até receber a bênção plena. E isso será nossa transformação. Nunca deixar a Deus em nossa vida. E o homem lhe disse: qual é teu nome? Isso o varão pergunta a Jacó.
E ele respondeu, Jacó. Y el varón le dijo, Então o homem disse, não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Entonces Jacob le preguntó y dijo, Perguntou-lhe Jacó, declárame ahora tu nombre. dize-me, peço-te o teu nome. Y el varón respondió, Mas o homem respondeu, ¿por qué preguntas por mi nombre? por que perguntas pelo meu nome? Y lo bendijo E ali o abençoou. y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, Jacó chamou aquele lugar Peniel, porque dijo, pois disse, vi a Dios cara a cara y vi fue a librada Deus mi alma. face a face e minha vida foi poupada. Y nadie jamás E ninguém ha jamais visto a Dios. viu Deus. Dice la Escritura, Diz a Escritura, e Jacó está dizendo que viu Deus cara a cara e foi livrada a sua alma. Vejam São João capítulo 1, verso 18 dice, versículo 18 a diz, Dios nadie le vio jamás. ninguém jamais viu a El Deus. unigénito Hijo, O unigênito Filho que está no seio do Pai, Él le ha dado a ele o revelou. Y sin embargo, E, no entanto, Jacó diz que viu Deus cara a cara. E também a Escritura, quando nos fala de Moisés, dice que no hubo ningún diz varón que não houve nenhum varão como Moisés, com o qual Deus falava cara a cara. cara a cara. Y conoció a Dios. E conheceu Deus. Y vean ustedes, E vejam vocês, e o mesmo Deus diz a Moisés, nadie podrá ver mi ninguém rostro poderá y ver o vivir. meu rosto e viver, Solamente verás mi somente espalda. verás as minhas Y costas. aquí Jacob, E aqui en esta Jacó, ocasión, nessa outra ocasião, vio a Dios cara a cara. viu Deus cara a cara, Pero lo vio mas o a viu Dios Deus em seu corpo ese teofânico. cuerpo teofánico de Dios, Esse corpo teofânico de Deus, es de la sexta que dimensión, é da sexta dimensão, cuerpo angelical. um corpo angelical. Y en ese cuerpo E nesse le corpo apareceu a muitos profetas e também ao pai e mãe de Sansão. antes de nacer Sansón. Antes de Sansão nascer, También le apareció também apareceu a otros profetas. a outros profetas. Ejemplo, Por tenemos exemplo, el caso temos o caso quando apareceu a pessoas como Jeú, a muchas personas ou muitas pessoas, apareceu. y E vean ustedes, vejam Abraham, vocês, veamos, a Abraão, vejamos, Abraão apareceu numa ocasião como Melquisedec, como Melquisedeque, sin padre, sem sin pai, madre, sem mãe, sin principio de días. sem princípio de dias e sem fim de ¿Y tempo. quién es ese? E quem é esse? Pois esse é Deus, o único eterno, e estava em um corpo visível. Esse corpo é seu corpo teofânico da sexta dimensão. Ele é Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo y rey e rei de Salem, de Salém, de Jerusalém, ou seja, de Jerusalém, y rey de justicia. e rei de justiça. Y ahora E agora, vean ustedes cómo le apareció a Abraham. vejam vocês como apareceu Abraão, quando Abraão regressava da vitória sobre aqueles reis que tinham levado cativo Ló e sua família e as demais pessoas daquela cidade. Y bendijo a Abraham E abençoou Abraão e deu pão e vinho a Abraão. E Abraão pagou seus dízimos a Melquisedeque. ¿a quién? A quem? Al Dios. Ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que se encontrava em seu corpo teofânico, como sacerdote, Sacerdote de Dios. sacerdote de Deus, do Deus Y miren Altíssimo. ustedes, E vejam la vocês, Escritura dice, a Escritura diz que quando Abraão dizimou a Melquisedeque, Levi também dizimou a Y Leví Melquisedeque. no había nacido. E Levi não tinha Ni nascido, había nacido tampoco nem Jacob, tinha nascido Jacó, ni había nacido tampoco nem tinha Isaac. nascido Isaque, Pero ellos estaban mas eles estavam nos lombos de Abraão. y por consiguiente E, consequentemente, estaban ellos allí estavam eles ali, dizimando a Dios dizimando a Deus também. también. Y esto significa E isso que significa todos los hijos que e hijas todos de os Dios, filhos e filhas de Deus, que son que são las descendencias de Abraham, a descendência de Abraão, os filhos de Abraão, segundo a fé, por meio de Jesus Cristo, o filho de Abraão, en el día postrero no último se dia encontrarán se encontrarão com Melquisedeque, se encontrarão el verbo, com o Verbo, el cual vendrá o qual verá no cumprimento da segunda vinda de Cristo. Virá em carne humana e estará com os escolhidos de Deus, com o Israel celestial, que são os membros do corpo místico de Cristo, e depois se revelará ao Israel terreno, que é o povo hebreu. y esto es E isto é para el tiempo para o tempo final. para el tiempo final Para o tempo final, llegar el fin.
chegará o fim do reino dos gentios. E também chegará o final da plenitude dos gentios. A plenitude dos gentios é a plenitude da Igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios. O Senhor Jesus Cristo esteve realizando um programa, o qual foi entre os gentios, chamando e juntando um povo para o seu nome de era em era. Por isso, Deus enviou São Paulo aos gentios para anunciar o nome de Jesus Cristo e assim começar a ser chamado um povo para os gentios, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo é o povo mais importante que Deus tem nesta terra e nos céus também. É um povo celestial. Por isso diz que Cristo nos colocou em lugares celestiais. E estamos colocados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, o povo hebreu é o povo dos servos. Mas a Igreja do Senhor Jesus Cristo é o povo dos filhos e filhas de Deus, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. E o que é maior, um servo ou um filho? Um filho é maior. E quem é que herda, um servo ou um filho? O servo, por mais fiel que for, continua sendo um servo. Mas um filho é um filho. Não importa que seja um recém-nascido. Abraão se preocupava quando não tinha filho e dizia: já estou velho e não tenho filho. E vai me herdar meu servo Eliezer. Mas Deus disse: não vai te herdar um servo, vai te herdar um filho teu, que sairá dos seus lombos, um filho que terás por meio de Sara. Porque o herdeiro sempre tem que ser um filho. Agora vejam vocês, Deus falando sobre Moisés, nos diz, por meio do profeta e apóstolo São Paulo, no capítulo 3 da sua carta aos Hebreus, nos diz da seguinte maneira. Vamos ler somente o versículo 5 e 6. Diz: Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, essa casa somos nós. Se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo. Mas Cristo, como filho, foi colocado sobre sua casa, a qual casa somos nós. A casa de Deus é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Essa é a casa onde Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça dessa casa. Cristo é o primeiro dessa casa. Ele é o princípio da criação de Deus. Dessa nova criação que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus está realizando uma nova criação. A criação, a primeira criação do ser humano, que começou com Adão, caiu. É uma criação que já caiu. E todo descendente dessa criação caída vem sentenciada à morte. Por isso é que nascemos recebendo um espírito do mundo e um corpo na permissiva vontade de Deus, que vem por meio da união de papai e de mamãe, nasce, cresce, chega à idade amadurecida e depois de um tempo fica velho e morre. Isto é assim por causa da queda do ser humano no jardim do Éden.
Mas agora, Dios tiene Deus tem una nueva uma creación, nova criação, la cual ha a qual comenzado começou con el segundo Adán, com o segundo que es Adão, nuestro amado Señor que é o Jesucristo. nosso amado Senhor Jesus Cristo. E essa nova No es criação por medio não é por meio da união de um homem e de uma mulher, teniendo hijos, tendo filhos, sino que es por medio mas que é por meio de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim é como nascemos. Nascemos no reino de Deus, recebemos o novo nascimento, do qual Cristo falou a Nicodemos, dizendo, no capítulo 3 de São João, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos estava interessado no reino de Deus. E agora pergunta, como pode ser isto? Pode acaso o homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer? Uma pergunta infantil. Para nós agora, mas para aquele tempo, era uma boa pergunta. Como pode se fazer isto? É preciso nascer por meio de uma mulher de novo? Cristo disse, o que nós sabemos, isso é o que nós falamos. Agora, Nicodemos, sendo o mestre de Israel, não sabia como era o novo nascimento. E nenhuma pessoa conhecia o mistério do novo nascimento. Jesus Cristo conhecia e falou do novo nascimento. E agora Nicodemos diz, pode acaso o homem já sendo velho entrar no ventre da sua mãe e nascer? Pois Nicodemos já era um homem velho. E como seria sua mãe? Se estivesse viva? E se tivesse morrido? Então, para Nicodemos, era impossível nascer de novo e, consequentemente, era impossível entrar no reino de Deus. Cristo diz, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Toda pessoa deseja entrar no reino de Deus. E Jesus Cristo estabeleceu que é por meio do novo nascimento. E por isso é que Cristo veio em sua primeira vinda para morrer na cruz do Calvário e assim redimir o ser humano e colocar no ser humano seu Espírito Santo. Depois da pessoa crer em Cristo como seu Salvador e lavar seus pecados no sangue de Cristo, e depois recebe o Espírito de Cristo e assim nasce de novo e obtém um Espírito teofânico da sexta dimensão, ao qual vai e no qual a pessoa vive se seu corpo físico morrer aqui na terra. Vai nesse corpo teofânico ao paraíso para viver, e quando chega o momento da ressurreição dos mortos em Cristo, regressa com esse corpo teofânico e toma o corpo físico e eterno e glorificado, que Cristo lhe dará na ressurreição, e viverá com o corpo teofânico dentro do corpo físico e eterno que Cristo lhe dará. E depois, nós os que vivemos seremos transformados e teremos também um corpo eterno. Isto é, para os que creram em Cristo e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo e assim nasceram de novo e estão no reino de Deus. Estão no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Cristo esteve construindo essa nova raça, esteve criando essa nova raça. Não é uma nova raça por meio de nascer de uma mulher, como Nicodemos pensou. É por meio de nascer de novo, ao crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E Cristo é quem esteve fazendo essa nova criação, essa nova raça. E essa nova raça é sua igreja, da qual Jesus Cristo é a cabeça, é o primeiro. E por isso é que todos seremos a imagem e semelhança de Cristo. Antes de Jesus Cristo ter seu corpo físico aqui na terra, ele estava em seu corpo teofânico.
e depois obteve seu corpo físico, o qual foi criado no ventre de Maria. Deus criou no ventre de Maria uma célula de vida, a qual se multiplicou e formou, criou o corpo que nasceu em Belém da Judéia, por meio da Virgem Maria, no qual Deus habitou em toda a sua plenitude, era o Verbo encarnado, era Deus com seu corpo teofânico, dentro daquele corpo físico chamado Jesus. E assim mesmo, cada filho e filha de Deus tem que vir com vida eterna. Por isso é que viemos a essa terra, no meio de uma raça caída, e temos que fazer contato com a vida eterna, que é Jesus Cristo, para poder obter o novo nascimento e obter o nosso corpo teofânico da sexta dimensão e estar na mesma condição, e mesma dimensão, e mesmo corpo que Jesus Cristo esteve antes de ter seu corpo físico. E quando a pessoa creu em Cristo e recebeu seu Espírito Santo, obtém assim seu corpo teofânico da sexta dimensão, e já está em lugares celestiais em Cristo Jesus, já tem seu corpo teofânico, e agora o que falta é seu corpo físico eterno, o qual receberá no tempo final. Quando os mortos em Cristo ressuscitarem, então nós, os que vivemos, seremos transformados e teremos o corpo eterno e seremos a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo com vida eterna em nosso corpo que receberemos, e também em nosso espírito teofânico, e também nossa alma. Nossas almas vêm da sétima dimensão, da dimensão de Deus. Nosso corpo teofânico da sexta dimensão, e o corpo físico eterno que receberemos aqui nessa dimensão, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, então nós seremos transformados. E isso ocorrerá quando entrar a plenitude dos gentios, quando entrar até o último dos escolhidos de Deus no meio dos gentios, que vem fazer parte do corpo místico de Cristo. A plenitude dos gentios é a plenitude da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele esteve de era em era, chamando e juntando os seus escolhidos. A Igreja do Senhor Jesus Cristo está neste diagrama que o reverendo William Branham usou. Neste diagrama, temos a Igreja do Senhor Jesus Cristo de etapa em etapa. Tem 7 etapas. Primeiro, e depois, a etapa da Era da Pedra Angular. Essas primeiras 7 etapas já foram cumpridas. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, sendo o templo de Jesus Cristo espiritual, esteve sendo construído na mesma forma em que Moisés e Salomão construíram aqueles templos, porque aqueles templos são tipo e figura do templo que está no céu, e são tipo e figura do templo espiritual de Jesus Cristo. Jesus Cristo está construindo seu templo espiritual com o mesmo plano, e é o mesmo desenho. É o mesmo desenho, porque o desenho que Moisés usou e Salomão usou é o desenho do templo que está no céu. E esse mesmo desenho é o que Jesus Cristo esteve usando na construção do seu templo espiritual, da sua igreja. Podemos ver que o templo de Salomão e o de Moisés tem átrio, tem lugar santo e tem lugar santíssimo. Porque um templo para Deus tem que ter o lugar santíssimo. Sem o lugar santíssimo, não pode ser dedicado a Deus para a morada de Deus em toda a sua plenitude. Quando Moisés terminou a construção do templo, o dedicou a Deus e entrou nele. Deus, nessa coluna de fogo, e morou nesse templo. Em que parte desse templo? No lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, no meio dos 2 querubins de ouro que estavam no propiciatório. Ali estava Deus nessa coluna de fogo, nessa luz da Shekinah. Aí estava o Verbo, que estava com Deus e era Deus. Ali estava manifestado no meio dos 2 querubins de ouro.
E a única luz que havia ali era a luz de Deus. Agora, vejam vocês que os sacerdotes, quando entrou a Shequina, Deus em seu templo, quando foi dedicado esse templo, os sacerdotes já não puderam ministrar no templo. Não puderam ministrar mais quando Deus entrou ali. Ou seja, que nesse dia da vinda de Deus, nessa coluna de fogo ao templo, encontramos que, por causa da nuvem, a glória de Deus ali no templo, nesse dia, não puderam mais ministrar os sacerdotes desde o momento em que entrou a glória de Deus nesse templo, na dedicação do templo a Deus. Depois, em outras ocasiões, continuaram ministrando no templo. Mas nesse dia, o dia da vinda de Deus, na coluna de fogo ao seu templo, não puderam ministrar. Já haviam ministrado antes de chegar à coluna de fogo. Mas quando chegou e entrou ao seu templo, já não puderam ministrar. Assim aconteceu também quando Salomão dedicou o templo a Deus. Tinham oferecido a Deus sacrifícios e depois, quando entrou Deus na nuvem de fogo, a glória de Deus entrou no seu templo e não puderam ministrar mais pela glória de Deus manifestada em seu templo. Isso nos fala da segunda vinda de Cristo. Isso nos fala da vinda de Jesus Cristo em toda a sua plenitude ao templo. E agora, será o templo de Moisés? Já esse templo não está. Será o templo de Salomão? Esse templo já não está. É preciso buscar o templo onde Jesus Cristo, em sua segunda vinda, virá manifestado. E a glória de Jesus Cristo será manifestada em seu templo. Mas estejam tranquilos. Há um templo que esteve sendo construído para ser dedicado a Deus, para a morada de Deus em toda a sua plenitude, para a plenitude de Deus estar manifestada nesse templo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é o templo de Jesus Cristo, teve as primícias do Espírito manifestada de era em era. Vimos as 7 etapas ou eras da Igreja Gentia, as quais correspondem ao lugar santo do templo espiritual de Cristo. E para este último dia, o templo do Senhor Jesus Cristo tem que obter a construção do lugar santíssimo desse templo espiritual. Agora, para que vejamos bem o programa e trajetória divina que esteve se cumprindo de Cristo para cá, encontramos que Cristo esteve construindo um templo, seu templo espiritual. O lugar santo corresponde às 7 eras ou etapas da Igreja Gentia, as quais foram cumpridas. A primeira era corresponde à Ásia Menor. Lá se cumpriu a primeira era e seu mensageiro foi o apóstolo São Paulo. Ele foi um dos 7 Espíritos de Deus manifestados. Não é que Deus tem 7 Espíritos, mas são 7 manifestações do Espírito de Deus, do Espírito Santo, em 7 mensageiros, correspondentes ao lugar santo do templo espiritual de Cristo. E em São Paulo estava o Espírito de Cristo manifestado. São Paulo dizia: já não vivo eu, vive Cristo em mim. Cristo em São Paulo estava manifestado e estava falando e estava chamando e juntando o seu povo na primeira era da Igreja Gentia, lá na Ásia Menor. Depois, a segunda era se cumpriu em França, na França. E Deus enviou Irineu como mensageiro da segunda etapa da Igreja Gentia. Depois, chegou a terceira era na França e na Hungria. E Deus enviou Martim
allá en Hungría lá na Hungria y Francia, e França, ou seja, que corresponde a Europa también. à Europa também, La tercera a edad terceira era, también como também correspondió correspondeu à segunda era. Luego Depois vino la cuarta edad, veio a quarta era, donde Dios envió onde Deus enviou a Colombo allá en Irlanda, lá na Irlanda e Escócia, allá en Europa lá también. na Europa também. Y Jesucristo E habló por medio Jesus de él Cristo falou por meio y dele llamó a sus e escogidos chamou os seus escolhidos de la cuarta etapa. da quarta E assim etapa. construiu E assim construiu La cuarta etapa a quarta etapa de su iglesia da sua igreja en la parte na parte del lugar santo. do lugar santo. Luego Depois llegó la quinta edad, chegou a quinta la era, cual se cumplió a qual se cumpriu en Alemania. na Alemanha. Dios envió a E Lutero. Deus enviou Lutero. Y por medio de Lutero, E por meio de Lutero, falou en aquel tiempo. naquele E os tempo. escolhidos E os escolhidos de la quinta edad da quinta era foram chamados e juntados, e foi construída esa quinta etapa essa quinta etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios, en la parte na parte do lugar santo do templo espiritual de Cristo. Depois chegou la sexta etapa, a sexta etapa, en donde Dios envió onde Deus enviou a John Wesley allá en Inglaterra. lá na Inglaterra, e foram chamados e juntados, escolhidos da sexta etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo Entre los gentiles. entre os gentios, e também corresponde ao lugar santo do templo espiritual de Luego Cristo. llegó Depois la séptima etapa. chegou a sétima etapa, e Jesus Cristo em Espírito Santo passou da a Europa Norteamérica à América do Norte e chamou e enviou o reverendo William Branham, o enviou para la séptima etapa para a sétima de la iglesia etapa da Igreja Gentia en Norteamérica. na América do Norte, e chamou e juntou os escolhidos da sétima era da Igreja Y Gentia. ahora solamente nos queda E agora somente nos resta a era da pedra angular. E para que território corresponde a construção da era da pedra angular, que é o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo? Corresponde para um território. E nesse território estarão os escolhidos de Deus, que serão chamados e juntados com a mensagem da grande voz de trombeta no último dia, porque Jesus Cristo disse: e ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Isso é para este tempo no qual vivemos. A mensagem da grande voz de trombeta é a mensagem do Evangelho do Reino. É a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, sendo pregado e revelando o mistério da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem, com seus anjos, neste último dia. O mistério que não era conhecido nas 7 eras da Igreja Gentia, mas que se profetizou desse mistério, se profetizou da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Os anjos mensageiros das 7 eras profetizaram da segunda vinda de Cristo, e também os apóstolos de Jesus Cristo, lá antes de São Paulo, profetizaram também muitos deles da segunda vinda de Cristo, e o mesmo Jesus Cristo profetizou da vinda do Filho do Homem para o último dia, e da ressurreição dos mortos em Cristo para o último dia. E qual é o último dia? O último dia é o sétimo milênio. Porque um dia diante do Senhor para os seres humanos é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia diante do Senhor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90 e versículo 4. Dão testemunho de que diante de Deus, um dia é para nós 1000 anos. E quando nos fala dos últimos dias, vejam vocês, quando começaram os últimos dias. Porque algumas pessoas que não compreendem o mistério dos últimos dias pensam que os últimos dias são somente esses dias que nós vivemos. Mas vamos ver o que nos diz São Paulo sobre os últimos dias, e então compreenderemos o que são os últimos dias. Aos Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas,
A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Diz, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, falando do tempo em que Jesus Cristo esteve pregando aqui na terra. E São Paulo diz que são os últimos dias e já transcorreram 2000 anos. Se equivocaria São Paulo, pensando que aqueles eram os últimos dias? E não eram os últimos dias? Não se equivocou. Diz, continua dizendo, a quem constitui o herdeiro de tudo e por quem fez também o universo. Por meio de Jesus Cristo, Deus fez o universo. Agora, vejam no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 em diante. Isso é no dia de Pentecoste, quando foram cheios do Espírito Santo. Muitas pessoas pensaram que estavam bêbados, mas estes 120 que estavam no aposento alto, cheios do Espírito de Deus, não estavam bêbados, estavam cheios do Espírito de Deus. Capítulo 2, versículo 14 em diante do livro dos Atos diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. A terceira hora do dia é de 8 a 9 da manhã. A primeira hora do dia é de 6 a 7 da manhã. A segunda hora do dia é de 7 da manhã a 8 da manhã. E a terceira hora do dia é de 8 da manhã a 9 da manhã. E essa é a quarta vigília, que tem 3 horas. E é a única vigília que ocorre durante a manhã. As outras 3 anteriores ocorrem durante a noite. Ou seja, de 9 a 12 da noite é a primeira vigília, de 12, meia-noite a 3 da manhã é a segunda vigília, de 3 da manhã a 6 da manhã é a terceira vigília. Agora Jesus Cristo ressuscitou no domingo pela manhã, ou seja, que ressuscitou na quarta vigília. Jesus Cristo também caminhou sobre o mar na quarta vigília, ou seja, pela manhã, de 6 a 9 da manhã. E no dia de Pentecoste, quando veio o Espírito Santo sobre 120 pessoas, foi na quarta vigília também, pela manhã. E a primeira mensagem que foi pregada por São Pedro, cheio do Espírito Santo, depois de ter nascido de novo, foi na quarta vigília, na última hora da quarta vigília, de 8 a 9 da manhã. Agora vejam vocês, os apóstolos de Jesus Cristo não estavam cheios do Espírito Santo, não tinham nascido de novo ainda, até o dia de Pentecoste, onde nasceram de novo 120 pessoas. Cristo falou muito do novo nascimento. E depois, no dia de Pentecoste, cumpriu sobre 120 a promessa do novo nascimento, enviando o seu Espírito Santo. E daí em diante, milhões de seres humanos que creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo, receberam o Espírito de Cristo e nasceram de novo. Nasceram no reino de Deus. Vieram fazer parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo nas diferentes eras onde eles viveram. De era em era. Isto esteve acontecendo neste planeta Terra e Deus esteve realizando uma nova criação de seres humanos, uma nova criação de pessoas, criando primeiro o seu corpo teofânico e para o último dia nos criará o corpo físico, glorificado e eterno, que Ele prometeu para cada um de vocês e para mim também. E então seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Já temos a imagem, o corpo teofânico. Nos falta essa semelhança física, a semelhança física do Senhor Jesus Cristo, para termos assim um corpo físico.
e eterno, como o do Senhor Jesus Cristo. E assim estará neste planeta Terra, muito em breve, essa nova raça, essa nova criação, descendentes do segundo Adão, estarão aqui na Terra com um corpo eterno. Todos os que partiram no passado, que são milhões, mas os que vivemos neste último dia. Agora, os que partiram no passado nas 7 eras da igreja gentia e os que partiram antes das 7 eras, lá no meio do povo hebreu, onde estiveram sob o ministério de São Pedro, de João e São Tiago e outros apóstolos, também ressuscitarão em seus corpos eternos. E estaremos todos aqui na terra. Que estaremos aqui na terra? Vamos estar aqui na Terra por um período de tempo de 30 a 40 dias. É bíblico isso? Porque algumas pessoas pensam que depois que os mortos em Cristo ressuscitarem, irão, vai ser realizado o arrebatamento ou rapto da igreja. Jesus Cristo também tinha falado, tinha profetizado da sua ressurreição e do seu arrebatamento ou rapto. E ele disse: saí do Pai e volto para o Pai. Saí de Deus e volto a Deus. Ele está falando do seu arrebatamento, do rapto. E também ele disse que ele ia morrer, mas no terceiro dia ia ressuscitar. Está falando da sua ressurreição. E quando morreu e ressuscitou, esteve na terra, já ressuscitado, por 40 dias, aparecendo aos seus discípulos. Com ele ressuscitaram os santos do Antigo Testamento. É bíblico isto? Se a Bíblia diz, pois é bíblico. No capítulo 27 de São Mateus, versículo 51 ao 53 diz: E aqui o velo del templo se rasgou em dois, de arriba abaixo. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam se levantaram, ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, de Jesus, depois do quê? Depois de quem? Depois da ressurreição de Cristo. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E depois, quando Jesus Cristo subiu ao céu, subiram com ele os santos do Antigo Testamento. E se cumpriu um dos salmos que diz: levantai, ó portas eternas, ou abram, ó portas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Jeová, o forte e valente. Ele é o Rei da Glória. E isso aconteceu quando Cristo subiu ao céu com os santos do Antigo Testamento. E esse salmo tem essa profecia repetida. Se lê duas vezes. Ou seja, está escrito duplamente, em dobro. Porque com a ressurreição dos mortos em Cristo no último dia e transformação de nós que vivemos, e depois de estarmos de 30 a 40 dias aqui na terra, no corpo novo, depois iremos aqui à ceia das bodas do Cordeiro. E se abrirão as portas eternas, e entrará Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com os santos do Novo Testamento, com os escolhidos, com os membros da sua igreja, ressuscitados os que tinham morrido com corpos eternos, e nós os que vivemos, transformados, tendo o corpo eterno, e todos iremos no arrebatamento da igreja, com Cristo, à ceia das bodas do Cordeiro. Agora podemos ver o programa divino que Cristo esteve realizando entre os gentios. E vejam, na parte do programa divino em que nos encontramos,
nos encontramos no tempo final, na etapa da Era da Pedra Angular, que é a era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Jesus Cristo, ou seja, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em Espírito Santo, esteve em sua igreja de era em era. E esteve manifestado por meio de cada anjo mensageiro de era em era, nas primícias do Espírito. E esteve formando ou criando sua igreja, seu templo espiritual, para a morada de Deus em Espírito Santo, em toda a sua plenitude. E para este último dia, ele constrói o lugar santíssimo do seu templo espiritual, porque não pode ser dedicado a Deus este templo espiritual de Jesus Cristo, para que Deus more em toda a sua plenitude nele em Espírito Santo, se não estiver completo. Sem lugar santíssimo, o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão não estava completo e não podia ser dedicado a Deus, e Deus não entraria nesse templo sem o lugar santíssimo, porque o lugar santíssimo é o lugar para Deus morar em toda a sua plenitude. E vocês creem que o templo de Jesus Cristo pode ser dedicado a Deus sem ter o lugar santíssimo, onde Jesus Cristo, em Espírito Santo, morará em toda a sua plenitude? Não pode ser. O templo que está no céu tem também lugar santíssimo, que é o lugar de morada de Deus. Esse é o trono de Deus, aí está o trono de Deus. E no templo espiritual de Cristo, encontramos que tem um trono. E esse trono tem que estar no lugar santíssimo desse templo espiritual. E agora Jesus Cristo em Espírito Santo, o qual esteve viajando da terra de Israel à terra da Ásia Menor, na construção do seu templo espiritual, e depois à terra da Europa, e depois à terra da América do Norte, e esteve chamando e juntando os seus escolhidos, os quais viriam fazer parte desse templo espiritual, e os quais têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E agora, onde se encontra Jesus Cristo em Espírito Santo? No trabalho da construção do seu templo espiritual, passou a América Latina e o Caribe para a construção do lugar santíssimo do seu templo espiritual, para a construção da Era da Pedra Angular, e com pessoas latino-americanas e caribenhas. Ele está construindo o lugar santíssimo do seu templo espiritual. É com seres humanos que Jesus Cristo está construindo seu templo espiritual desde o começo até este tempo final, porque Deus morará em toda a sua plenitude em sua igreja. E agora, nos encontramos na etapa final da construção do templo espiritual de Jesus Cristo. Nos encontramos na etapa do lugar santíssimo do seu templo espiritual, para a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, em toda a sua plenitude, assim como veio ao templo de Salomão, e assim como tinha vindo ao tabernáculo que Moisés construiu. A segunda vinda de Cristo cegará os olhos, fechará os olhos dos sábios e entendidos deste último dia, como fez em sua vinda ao tabernáculo de Moisés e ao templo de Salomão, onde não podiam ministrar os sacerdotes por causa da glória de Deus que estava ali manifestada. E para o último dia, ninguém poderá ministrar, exceto Jesus Cristo e Espírito Santo, por meio da sua manifestação correspondente ao tempo final. Por quê? Porque a mensagem correspondente ao último dia, a Era da Pedra Angular, encontramos que é a mensagem do Evangelho do Reino. Essa é a mensagem da grande voz de trombeta, ou trombeta final, prometida para o último dia, para a Era da Pedra Angular e dispensação do Reino. E os sábios entendidos em assuntos religiosos, ou seja, os doutores em divindade, em teologia, da religião cristã, como aconteceu com os sábios e entendidos
os teólogos e doutores em divindade da religião hebraica, eles não conheciam nada sobre a mensagem da dispensação da graça. Eles não conheciam de uma nova dispensação. Eles somente conheciam sobre a dispensação da lei e a mensagem da lei, mas não conheciam nada sobre uma nova mensagem dispensacional e uma nova dispensação. Mas Jesus Cristo sim, e Jesus Cristo era o único que podia falar dessas coisas naquele tempo. E agora para o último dia, os sábios entendidos da religião cristã não sabem as coisas, os mistérios correspondentes à dispensação do reino e à mensagem do evangelho do reino, a qual gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação, vindo Jesus Cristo em Espírito Santo ao seu templo espiritual, a era da pedra angular, para construir com seres humanos essa parte do seu templo espiritual e morar aí, nessas pessoas, em toda a sua plenitude, e ter seu ministério do tempo final, ou ministério do último dia de Jesus Cristo, que será o ministério de Jesus Cristo, se repetindo no último dia. E porquanto vem o Filho do Homem com seus anjos, estará também o ministério dos seus anjos. E o ministério dos seus anjos são os ministérios das duas oliveiras, ou os ministérios de Moisés e Elias. Esses são os ministérios que estarão na era da pedra angular. São os ministérios de Moisés pela segunda vez, de Elias pela quinta vez e de Jesus pela segunda vez. Esses ministérios os estará manifestando, operando Jesus Cristo em Espírito Santo, em um homem, no último dia, no anjo mensageiro da era da pedra angular. E todas as coisas que Cristo prometeu nos revelar para este último dia, o revelará em sua manifestação através desse mensageiro da era da pedra angular. Jesus Cristo disse em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Na metade desse versículo, João diz: e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois dessas devem acontecer. As coisas que acontecerão depois dessas que aconteceram nessas 7 etapas ou eras da igreja gentia. Agora, as coisas que acontecerão na etapa da era da pedra angular, que é a etapa da construção do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. Jesus Cristo disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que acontecerão depois destas outras. E agora, por meio de quem? E estará nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer? Tem que ter um profeta mensageiro através do qual nos revelar essas coisas, porque não fará nada do Senhor Jeová sem que Ele revele os seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Para isso é que Deus envia profetas de era em era e de dispensação em dispensação. Ele enviou 7 anjos mensageiros para 7 eras da igreja gentia. E para a era da pedra angular, envia também um profeta mensageiro. Esses são anjos ministradores enviados por Jesus Cristo desde a 6ª dimensão. E agora vejamos este anjo mensageiro ministrador enviado do céu por Jesus Cristo. Capítulo 22, versículo 6. Diz assim: e disse-me o anjo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas. De quem são os espíritos dos profetas? De Deus. Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. A quem envia? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. As coisas que Jesus Cristo disse que nos revelaria
a todos os que subíssemos, donde él estaría hablando onde ele estaria en el falando día postrero. nesse último dia. Y estará hablando por E medio estará falando por meio de su ángel do mensajero. seu anjo mensageiro. Todas estas cosas Todas essas que deben coisas suceder pronto. que em breve deve acontecer. Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, estaria nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer na era da pedra angular e dispensação do reino e era do lugar santíssimo, do templo espiritual de Cristo. Apocalipse 22, Apocalipse 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. A quem Jesus diz que envia para todas as igrejas para que dê testemunho dessas coisas? O seu anjo mensageiro. Não se pode entender as coisas que devem acontecer no programa divino, no último dia, exceto por meio da revelação divina de Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro. Esse é o anjo mensageiro que vem com a revelação de Jesus Cristo para revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer. Este é o profeta mensageiro que transportou João ao dia do Senhor e lhe revelou toda essa revelação apocalíptica. João apóstolo, em Apocalipse 19, versículo 9 ao 10, e Apocalipse 22, versículo 6 ao 10, tentou adorar o anjo do Senhor Jesus Cristo e ele disse: olha, não faças, pois eu sou conservo teu e dos profetas adora a Deus. Este anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo, mas Jesus Cristo estará manifestado nele, em Espírito Santo, nos revelando todas essas coisas que em breve deve acontecer e estará nos falando com essa grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e nos revelando todos estes mistérios e assim estará chamando e juntando todos os seus escolhidos na era da pedra angular e estará nos preparando para sermos transformados e raptados neste último dia. E estará nos revelando em sua mensagem o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. O que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos? A vinda do Filho do Homem com seus anjos é Apocalipse 19 é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é Jesus Cristo em Espírito Santo. Vejamos o que nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 277 do livro dos selos em espanhol, nos falando desse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse. Orando, ele diz, em uma parte da oração, pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo. O cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entra em confronto com o Anticristo e ele chama os seus. O Espírito de Cristo é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Na página 134 em espanhol do livro dos selos, o reverendo William Branham disse, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E na página 256,
En español, em espanhol, también nos habla del jinete também del nos caballo fala blanco do de cavaleiro do Apocalipsis cavalo 19, branco de Apocalipse y 19 nos dice lo que e será nos diz o que será la venida a vinda desse jinete, desse del cavaleiro, caballo blanco de do cavalo Apocalipsis branco de 19. Apocalipse 19. Diz Pero assim: cuando nuestro Señor mas aparezca quando sobre la nosso Senhor tierra, aparecer sobre a Él terra, vendrá sobre un caballo ele blanco virá como la sobre um nieve, cavalo branco como a y neve será e será completamente completamente Emanuel, a a palavra de Deus encarnada em um homem. ¿Qué es? O que é? A vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse Es 19 la venida é a vinda del verbo, do Verbo, de la palabra, da palavra encarnada em um En homem. el principio era el verbo, No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. y luego E depois, aquele se Verbo hizo carne se fez carne e e habitou habitou entre entre nós. nós. Quando se hizo carne, Quando lo se fez conocimos carne, o por el conhecemos nombre de pelo Jesús. nome de Jesus. para el día posterior. Para o último dia, En Apocalipsis 19, em tenemos Apocalipse la promesa 19, de temos la a promessa da vinda do Verbo em carne humana. Novamente, temos a promessa da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, que é el mismo Jehová, o mesmo Jeová, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em seu corpo teofânico. E para o último dia virá, manifestado em carne humana, virá velado e revelado em carne humana. E isso será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Eso es Isso é lo que o que en el día posterior no último dia tendrá la iglesia del Señor terá a Jesucristo, igreja do Senhor Jesus Cristo na era da pedra angular, que es la edad que é a era del lugar santísimo, do lugar del santíssimo, templo espiritual de Cristo. do Será templo espiritual de Cristo. Será a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, ao seu templo espiritual, à sua igreja, a parte do lugar santíssimo, Vendrá virá velado en carne humana. em carne humana. Será el verbo, o Verbo, el ángel del pacto, o el anjo ángel do de pacto, Jehová, o anjo do Senhor, Jesucristo en Jesus Cristo em Espírito Santo, velado em carne humana, vestido de um véu de carne, virá vestido do véu de carne do seu anjo mensageiro no último dia. E assim teremos a vinda do anjo do pacto ao seu templo espiritual, à sua igreja, para chamar e juntar os seus escolhidos do último dia no lugar santíssimo do seu templo espiritual e nos dar aí do maná escondido. Onde estava o maná escondido? No templo que Moisés construiu? Estava no lugar santíssimo, dentro da arca do pacto. E o maná escondido representa a Cristo e representa a palavra de Cristo. Porque Cristo é o Verbo. E agora, no templo espiritual de Cristo, onde estará o maná escondido? No lugar santíssimo, que é a era da pedra angular. E o que é o maná escondido? No lugar santíssimo é Cristo vindo em Espírito Santo, manifestado em carne humana por meio do seu anjo mensageiro, e assim nos dando a revelação da sua vinda, e assim nos dando a mensagem do Evangelho do Reino. E ao comermos essa mensagem, a mensagem que nos revela o mistério da sua vinda em carne humana, em seu anjo mensageiro, Jesus Cristo vindo em Espírito Santo, anjo do pacto, vindo em carne humana, manifestado em seu anjo mensageiro, em seu templo, sua igreja, na era do lugar santíssimo do seu templo espiritual. Vejam vocês, isso é Cristo, o maná escondido para todos nós neste último dia. Esse mistério da segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, a vinda do anjo do Senhor, vindo ao seu templo, à sua igreja, ao lugar santíssimo do seu templo espiritual, era um mistério que não foi revelado aos escolhidos de Deus das eras passadas. Mas os profetas do Antigo Testamento e do Novo Testamento profetizaram sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a vinda do anjo do pacto ao seu templo espiritual, à sua igreja. Mas
Esta no fue revelação el mensaje não foi a de mensagem ninguna de las edades de la nenhuma iglesia das gentil. eras da igreja El gentia. mensaje A mensagem para as 7 etapas da igreja gentia foi a mensagem do Evangelho da Graça que gira ao redor da primeira vinda de Cristo como o Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo lá na cruz do Calvário e nos dando o seu Espírito Santo desde o dia de Pentecoste em diante. Pero el misterio Mas o mistério da segunda vinda de Cristo é para ser revelado en la edad de la piedra na angular, era da en el Pedra lugar Angular, santísimo no lugar de su santíssimo templo espiritual. do seu templo espiritual. Ese es el mensaje Essa é a que fue mensagem escondido que foi de escondida todos los seres humanos, de todos os seres humanos de las diferentes das edades diferentes eras y dispensaciones e pasadas. dispensações passadas. Ese es el misterio Esse é o mistério que cuando fue abierto en el que, cielo, quando foi aberto no céu, sob o sétimo selo, causou silêncio no céu por casi media hora. por quase meia hora. Esse es el misterio Esse é o mistério para este tiempo que, final, para este tempo final, seria aberto na era da Pedra Angular e na dispensação do reino, por Jesus Cristo e Espírito Santo, velado e revelado através de su ángel do mensajero, seu anjo mensageiro, através do qual nos revelaria todas essas coisas, todas estas coisas que estariam acontecendo neste último dia, conforme a las profecías bíblicas. conforme as profecias bíblicas. Estamos En el vivendo tiempo más glorioso no tempo mais glorioso de todos os tempos, no tempo em que de um momento a outro entra a plenitude dos gentios, ou seja, entra no corpo místico de Cristo, até o último dos escolhidos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E quando entrar o último, pois se acabou o tempo. Se acabou o tempo da... de la construcción Se acabou o tempo de trabalho da construção do templo espiritual de Cristo, porque com o último fica construído o templo de Jesus Cristo completo. E Jesus Cristo em Espírito Santo se manifestará em toda a sua plenitude. E os mortos em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis e nós que vivemos seremos transformados. Mas eles não podem ressuscitar e nós não podemos ser transformados até que entre até o último dos escolhidos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Até que entre até o último dos escolhidos do corpo místico de Cristo. E onde estará o último? A etapa final da Igreja de Jesus Cristo, que corresponde à Era da Pedra Angular e ao lugar santíssimo do Templo Espiritual de Cristo, está se cumprindo na América Latina e no Caribe. Por isso, a mensagem da trombeta do Evangelho do Reino está soando e está chamando e juntando todos os escolhidos. E serão recolhidos todos os escolhidos de Deus, e se completará o número dos escolhidos de Deus, se completará o número do corpo místico de Cristo. Na América Latina e no Caribe está o chamado, o recolhimento dos escolhidos de Deus no corpo místico de Cristo, na Era da Pedra Angular e dispensação do reino. E quando se completar o número dos escolhidos de Deus da Era da Pedra Angular, terá se completado a construção do corpo místico de Cristo. E então virá uma manifestação plena de Jesus Cristo e Espírito Santo no último dia, através do seu anjo mensageiro, no meio da Igreja de Jesus Cristo. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que vivemos, seremos transformados neste último dia. E então se abrirá a porta para o povo hebreu, porque para esse tempo, quando os mortos em Cristo já estiverem ressuscitados em corpos eternos e nós, os que vivemos, estivermos transformados, terá entrado a plenitude dos gentios, porque terá entrado até o último dos escolhidos dentre os gentios no corpo místico de Cristo. E estará completo o corpo místico de Cristo, e já estará transformado com vida eterna e com corpos eternos, todo o corpo místico de Cristo. E estaremos todos à imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E assim
estará sobre este planeta Terra em pé uma nova raça, todos iguais ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo, com corpos físicos eternos e glorificados, e com espíritos teofânicos eternos também. E Jesus Cristo, pois, é a cabeça desse corpo místico de crentes. Jesus Cristo é o princípio, o primeiro da criação de Deus. E nós somos a continuação da criação de Deus. Agora podemos ver como Deus esteve realizando a criação dessa nova raça. Não é um assunto de entrar em uma religião. Não é um assunto de alguém ser religioso, se tornar religioso. É um assunto de nascer de novo para poder ser parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo e ser parte desse corpo místico de crentes, que é a nova raça que Deus está criando neste mesmo planeta Terra. E já temos o corpo teofânico da sexta dimensão, os que já estamos dentro do corpo místico de Cristo, como também os das eras passadas. E faltam alguns ainda para chegar, aos quais damos as boas-vindas neste último dia. Os estamos buscando com a mensagem do Evangelho do Reino e serão achados e entrarão no corpo místico de Cristo. Jesus Cristo e Espírito Santo está realizando essa obra neste último dia para se completar assim a obra de Jesus Cristo entre os gentios e se completar o corpo místico de Cristo e assim entrar à plenitude dos gentios, entrar até o último dos gentios, e depois todo o povo hebreu, que são 144 mil hebreus que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, entrarão sob o ministério de Jesus Cristo e Espírito Santo, através do anjo mensageiro de Apocalipse, capítulo 7, onde diz da seguinte maneira, capítulo 7, versículo 2 diz, de Apocalipse: vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Qual é o selo do Deus vivo? O Espírito Santo. Este anjo mensageiro tem o Espírito Santo. É o profeta mensageiro da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino, que primeiro vem à Igreja do Senhor Jesus Cristo e depois irá ao povo hebreu. São Paulo disse em sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, ou seja, para o dia da ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós os que vivemos, porque esse é o dia de redenção, onde regressaremos à herança de Deus, à vida eterna, com um corpo eterno e com toda a nossa família celestial. Como era no meio do povo hebreu, o ano do jubileu, conforme a Levítico capítulo 25, versículo 8 ao 13. Era uma lei no meio do povo hebreu, que é tipo e figura da lei divina que é aplicada para a restauração de todos os filhos de Deus a tudo que perdeu Adão e Eva na queda. Adão e Eva caíram da vida eterna e por isso os descendentes de Adão e Eva nascem, mas depois morrem. Mas seremos restaurados no último dia. Seremos restaurados à vida eterna, à juventude eterna, à saúde eterna, à felicidade eterna, a tudo eterno que perdeu Adão e Eva lá na queda. Isso será no último dia, ou seja, no sétimo milênio. Os últimos dias, vejam vocês, começaram no tempo de Jesus. Quando tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o quinto milênio. O quinto milênio é o primeiro dos últimos dias para os seres humanos. O sexto milênio é o segundo dos últimos dias. E o sétimo milênio é o último dos últimos dias.
Quinto, sexto e sétimo milênio são os últimos dias. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no último dia. Mas se deixarmos o calendário como está, faltam 3 anos e meio para terminar o sexto milênio e começar o sétimo milênio. Mas terá atrasado o calendário para Deus? Não se atrasou, penso eu. E vocês? Quem poderá atrasar o calendário para Deus? Ninguém pode. Agora, as coisas que Deus prometeu realizar no último dia, as tem que realizar, porque são o seu programa e o chamado de Jesus Cristo para os escolhidos de Deus no último dia e na era da pedra angular já está sendo realizado com a mensagem do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem, com os seus anjos, neste último dia. A vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo como leão, da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação para reclamar tudo o que Ele redimiu com seu sangue precioso na cruz do Calvário. Chegamos ao tempo final e de um momento a outro entrará a plenitude dos gentios. E os mortos em Cristo, então, serão ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. E então, estaremos aqui na terra, de 30 a 40 dias, estreando o novo corpo, e haverá uma manifestação plena de Deus. E o povo hebreu verá essa manifestação. E para esse tempo se abrirá a porta para o povo hebreu. E o povo hebreu dirá: isto é o que nós estamos esperando. E o receberão. Receberão a Cristo manifestado no último dia, em toda a sua plenitude, no meio da sua igreja, e da sua igreja passará ao povo hebreu. Virá de Sião o libertador, que tirará de Jacó a impiedade. De São Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 25 ao 28. De onde irá o libertador ao povo hebreu? De Sião. E Sião é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Representa a igreja de Jesus Cristo. Jerusalém representa o povo hebreu. Em muitas ocasiões, em outras ocasiões também, representa a igreja de Jesus Cristo, porque está a Jerusalém terrena, que é o povo hebreu, e está a Jerusalém celestial, que é a igreja de Jesus Cristo. Ou seja, que a Jerusalém literal que existe representa o povo hebreu, a semente de Abraão terrena, e representa a igreja de Jesus Cristo, que é a semente celestial de Abraão. Agora podemos ver o programa divino com relação à plenitude dos gentios. Vimos que o povo hebreu esteve esperando a vinda do Messias por milhares de anos e perdeu a primeira vinda de Cristo. Mas foi favorável para todos os gentios, para Deus ter misericórdia dos gentios, entre os quais colocaria aos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, em sua maioria. Outros estarão também no meio do povo hebreu. Estavam no meio do povo hebreu alguns que tinham seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. E atualmente há pessoas no meio do povo hebreu que têm seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Agora continuamos lendo a passagem de Apocalipse capítulo 7, versículo 2. Vimos este anjo que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, que vem com o Espírito Santo. Jesus Cristo e Espírito Santo vem manifestado nele. Esse anjo mensageiro é o anjo do Senhor Jesus Cristo, é o véu de carne, o profeta mensageiro de Jesus Cristo para o último dia, através do qual Jesus Cristo estará chamando e juntando 144 mil hebreus. Continua dizendo:
Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 selados, da tribo de Rubem, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, e assim continua enumerando 12.000 selados de cada tribo. Vimos que este anjo mensageiro, esse profeta mensageiro, é quem leva a mensagem ao povo hebreu, e a mensagem é a mensagem do Evangelho do Reino. A mensagem que gira ao redor da segunda vinda de Cristo para o último dia, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação. Por isso é que os apóstolos de Jesus Cristo, São Pedro, São João, Tiago e demais apóstolos, e São Paulo também, trataram de converter o povo hebreu a Cristo e não puderam. Porque a conversão do povo hebreu a Cristo é para o último dia, por meio do ministério de Cristo, através deste anjo mensageiro. O cristianismo tratou de converter o povo hebreu a Cristo durante a dispensação da graça, com a mensagem do Evangelho da Graça, com a mensagem da primeira vinda de Cristo, e não pôde. O povo hebreu, como nação, somente será convertido a Cristo por meio da manifestação de Jesus Cristo e Espírito Santo, através deste anjo mensageiro, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, que vem com o Espírito Santo. Jesus Cristo em Espírito Santo estará neste anjo mensageiro, e o estará usando, e terá êxito nesse trabalho para o qual é enviado. E o resultado, vejam aqui, em Apocalipse capítulo 14, o resultado que se obterá. Capítulo 14, versículo 1 em diante de Apocalipse diz: então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu Pai. Aí, vejam, vocês já estão selados, estão juntados todos com Cristo. Cristo é o Cordeiro de Deus, e também Ele é o leão da tribo de Judá. Agora podemos ver que estes 144.000 recebem a Cristo em sua segunda vinda e são colocados com Cristo e se tornam os que estarão servindo a Cristo durante o reino milenial, pois Cristo estará com sua igreja, que é a rainha, durante o reino milenial. Mas estes 144.000 são eunucos, como os eunucos no palácio de um rei assistiam o rei e a rainha, assim estarão assistindo esses 144.000 a Cristo e sua igreja durante o reino milenial. Agora podemos ver que até tem um cântico novo. E ouvi uma voz do céu, como estrondo de muitas águas, e como o som de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes, e dos anciãos. Ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que tinham sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens, ou seja, isso é no espiritual. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram redimidos, comprados para serem as primícias para Deus e para o Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, são irrepreensíveis. Agora vejam o grupo do qual São Paulo falou.
Diz que quando tiver entrado a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Este grupo de 144 mil será salvo neste último dia, quando tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, entre os gentios. E tenha se completado assim o corpo místico de Cristo e sejamos transformados que vivemos junto com os mortos em Cristo, que ressuscitarão em corpos eternos. Quando isso ocorrer, a plenitude dos gentios já terá entrado, ou seja, terá entrado até o último dos escolhidos de Deus, do seu corpo místico de crentes, ou seja, da sua igreja. E depois, todo Israel será salvo, que são 144 mil hebreus inscritos no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Vimos o mistério da plenitude dos gentios, vimos o mistério da igreja do Senhor Jesus Cristo, de era em era, e vimos o porquê. O povo hebreu rejeitou Cristo em sua primeira vinda. Tinha que entrar esse lapso de tempo para os gentios, para entrar a plenitude dos gentios, para Deus chamar dentre os gentios um povo para o seu nome, que é a sua igreja, seu corpo místico de crentes. Vimos a trajetória do programa divino, desde a primeira vinda de Cristo até a plenitude dos gentios. Vimos o que ele esteve fazendo durante todo este tempo, esteve chamando um povo para o seu nome. Esteve chamando gente dentre os gentios de era em era. Começou a primeira era na Ásia Menor, a segunda na França, a terceira na França e também em outro território, Hungria, a quarta lá na Escócia e outro lugar lá na Europa, depois a quinta na Alemanha, com Lutero, a sexta com Wesley, na Inglaterra a sétima com William Marion Branham, na América do Norte, e agora nos encontramos na América Latina e no Caribe, onde Jesus Cristo em Espírito Santo está chamando e juntando os seus escolhidos. Na América Latina e no Caribe, que Jesus Cristo envia o seu anjo mensageiro para dar testemunho dessas coisas a todas as igrejas. O anjo do Senhor Jesus Cristo é o profeta da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino. É a primeira ocasião em que Jesus Cristo envia à sua igreja um profeta dispensacional para chamar por meio dele e juntar todos os seus escolhidos no último dia, na América Latina e no Caribe, e completar assim a construção do seu corpo místico de crentes. A criação da sua igreja, a criação dessa nova raça, a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vimos também, de acordo ao calendário divino, quando entrará a plenitude dos gentios no último dia, ou sétimo milênio, e quarta vigília do sétimo milênio. O da quarta vigília do sétimo milênio vamos deixar pendente, porque tomaria um pouquinho de tempo explicar com todos os detalhes o que é a quarta vigília do sétimo milênio, já que um dia tem suas vigílias e a única vigília que há de dia durante o dia é a da manhã, de 6 a 9 da manhã, e um dia diante do Senhor também tem suas vigílias. E a primeira vigília, ou seja, a quarta vigília, em um dia diante do Senhor,
é el principio de o ese día. princípio desse dia. Y para los seres E humanos, para os seres humanos, um dia diante do Senhor son 1000 são años. 1000 anos. Por lo tanto, Portanto, la a quarta vigília del día postrero, do último dia, diante de Deus, que é o sétimo milênio para os seres humanos, consta dos primeiros 125 anos do sétimo milênio. E durante esses 125 anos, tem que entrar a plenitude dos gentios. Cada hora de cada vigília, profeticamente representa 41 anos com 8 meses 41 anos com 8 meses em um milênio para nós. Em um dia milenial para nós. Se já começou o sétimo milênio, já começou a quarta vigília do dia do Senhor, do último dia. E já começou a primeira hora. Agora, vejam vocês o porquê. Deus está chamando e juntando os seus escolhidos neste último dia. Estamos vivendo no tempo mais glorioso de todos os tempos, onde entrará a plenitude dos gentios, onde se completará o corpo místico de Cristo, e os mortos em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis, e nós que vivemos seremos transformados. E depois o povo hebreu entrará no programa divino e começará a se cumprir a segunda parte da semana 70 da profecia de Daniel, que são 3 anos e meio. Os 3 anos e meio nos quais a humanidade passará pela grande tribulação, mas Deus estará tratando com o povo hebreu e estará confirmando o pacto ao povo hebreu. Na primeira vinda de Cristo, encontramos que houve 3 anos e meio de ministério de Jesus Cristo, onde Cristo esteve ali, e na metade da semana 70, a vida do Messias foi tirada. Mas resta a semana 70, os últimos 3 anos e meio, que para o povo hebreu será o tempo em que Deus estará tratando com eles para serem convertidos a Cristo no último dia. Enquanto os gentios estarão passando pela grande tribulação. A raça humana completa estará passando pela grande tribulação. E o dia de vingança do nosso Deus estará se cumprindo sobre a raça humana. Porque Deus estará vingando o sangue dos mártires de Jesus Cristo e também do povo hebreu. Agora, vimos onde estamos no programa divino. O que acontecerá ao entrar a plenitude dos gentios? Essa era a terceira pergunta, a qual foi respondida também. Nós que vivemos seremos transformados. Os que partiram nas eras passadas serão ressuscitados em corpos eternos e estaremos aqui na terra de 30 a 40 dias no novo corpo. Estaremos estreando. E se este funcionou bem, como funcionará o outro que é eterno? E será tudo como o do nosso Senhor Jesus Cristo, sem limitações como hoje em dia temos. Assim que não teremos limitações. E o que temos que fazer para esse tempo, o faremos. E vamos experimentar o que é trabalhar na obra de Jesus Cristo, com o corpo eterno e com o Espírito teofânico eterno também. E isso será de 30 a 40 dias aqui. E os hebreus, 144 mil hebreus, verão a porta aberta para eles no reino de Deus e entrará. E então todo Israel será salvo. Como está escrito? Como nos disse São Paulo e nos diz o profeta Isaías. Porque São Paulo
tirou da passagem de Isaías essas Isaías palavras. capítulo 19. Isaías capítulo, Digo, capítulo 59, Isaías capítulo 59, versos versículos 17 en adelante. 17 em diante, Ahí es donde está hasta el, aí onde está até o 21, ahí es donde está aí la é onde profecía, está a profecia, de donde San de Pablo onde São tomó Paulo tomou esas palabras. essas palavras. Dice, Diz, pues de justicia se vistió como de una ele coraza, se revestiu de retidão como de uma couraça e pôs o elmo da salvação na cabeça. tomó ropas de venganza por vestidura, Tomou sobre si as vestes da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. y eso nos lleva también E isso nos leva também a a Apocalipsis 19, Apocalipse 19, como para vindicación, como para vindicação, o sea, para ou venganza, seja, para vingança. como para retribuir con ira a sus enemigos Conforme as obras deles, assim será a sua retribuição. y dar el pago a sus Furor aos seus adversarios, adversários el pago dará a los de las costas. e recompensa a seus inimigos. Às ilhas ele dará sua Y recompensa. temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Então temerão o nome do Senhor desde o poente. ¿Por qué dice desde el Porque occidente? diz desde o ocidente? Porque desde el occidente Porque desde o ocidente será la manifestación será a manifestação de Jesucristo en de Espíritu Jesus Santo Cristo em Espírito Santo por medio de su ángel por meio do seu mensajero, anjo mensageiro, porque América Latina y el a Caribe América Latina e o Caribe pertencem ao Ocidente, onde Jesus Cristo realiza la obra correspondiente a obra correspondente à era da Pedra Angular, ao lugar santíssimo do seu templo espiritual. y desde el nacimiento del sol su gloria, E a sua glória desde o nascente do sol, porque vendrá el enemigo como pois río, ele virá como uma corrente impetuosa, o inimigo virá como um rio. Ou seja, o anticristo, neste tempo final, virá como um rio. mas el Espíritu de Jehová Mas o Espírito do Senhor levantará a bandeira contra ele. Ou seja, levantará o ministério correspondente ao último dia. O ministério de Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, através deste anjo que vem com o selo do Deus vivo. y vendrá el Redentor a Sión. E ¿A dónde o viene? Redentor virá a Sião. Onde vem? A Sião. A sua igreja, gentia primeiramente, e depois ao povo hebreu. Y a los que se volvieron E aos de que- iniquidad en Jacob, E aos que dice se Jehová, desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. y este será mi pacto con ellos. Quanto a mim, este será o meu pacto com eles, diz o Senhor. El espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca O meu espírito que está sobre ti, as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca de teus filhos, nem da boca dos seus descendentes, dijo Jehová, diz o Senhor, desde ahora agora e para todo sempre. en el Antiguo No Testamento. Antigo Testamento, vejam vocês, nos fala de la restauración da del pueblo restauração do povo hebreu, nos fala da plenitude dos gentios e da entrada do povo hebreu al reino de Dios. ao reino de Deus. Y por eso E San Pablo por isso São Paulo tomó ese pasaje tomou essa y passagem lo explica, e a explica, dándonos a conocer nos el porqué. revelando por quê. Hubo endurecimiento Houve en parte endurecimento em parte no meio do povo hebreu en la primera venida na de primeira Cristo, vinda de Cristo para abrir a porta para los gentiles. para os gentios, para entrar dentre os gentios Un pueblo um povo para el nombre do para o Senhor, nome do que Senhor, es la iglesia que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. y luego que haya entrado, E depois que tiver entrado, cada pessoa que tem seu nome escrito, que tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, luego que haya entrado el cuerpo depois místico que de tiver Cristo, entrado no corpo místico de Cristo, cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, todo Israel todo Israel será salvo. será salvo. Ou seja, que para eles, Se abre a porta depois para eles, quando nós já estivermos completos, a igreja estiver completa, a nova raça estiver completa y esté creada e estiver criada totalmente a à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo com corpos eternos.
todos nós, neste último dia, y de un momento a otro, e de um momento a outro, entrará até o último dos escolhidos, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós os veremos e seremos transformados, e teremos o corpo eterno também. hemos visto el Vimos o misterio mistério de la plenitud de los da gentiles. plenitude dos gentios. Viram o simples que é tudo? Y vieron E que viram es que é un programa um divino, programa divino, el cual se ha o estado qual llevando esteve se para a entrada realizando para a entrada de entre los gentiles dentre os gentios al cuerpo místico ao de Cristo, corpo místico de Cristo, de millones de seres de humanos, milhões de seres humanos, para ser para Dios, fazer Com Deus essas com pessoas, essas pessoas la nueva a creación, nova criação, la nueva raza, a nova raça que será restaurada a tudo que perdeu Adão e Eva allá en la caída. lá na queda. Y estaremos con E vida estaremos com vida eterna, eterna, con un cuerpo eterno, com o corpo eterno, con un espíritu com o teofánico Espírito eterno, teofânico eterno, y estaremos como e reyes estaremos como sacerdotes, reis e sacerdotes, reinando con Cristo, reinando com Cristo durante o reino milenial e por toda a eternidade. ¿Vieron las bendiciones tan grandes que Cristo tiene para ustedes? Viram as bênçãos tão grandes que Cristo tem para vocês e para mim Que Dios le também. bendiga. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. E muito obrigado por vossa amável atenção. Y pasen todos. E passem todos. Buenas noches. Boa noite. Deixo conosco novamente o reverendo Y anda el corto Jandel Corto para nuestra terminar parte nossa parte en esta noche. nessa noite. Que Deus os abençoe e guarde a todos.